opinião, é uma saída importante a ampliação dessa medida para todo o Brasil? Instalação de câmeras de segurança corporais nos uniformes dos agentes de segurança? É uma medida. Agora, a gente não pode imaginar que isso vai resolver o problema todo. Você tem um problema de formação das pessoas, né? Você tem profissionais hoje nas ruas que trabalham estressados, isso é fato. Tem um conjunto de situações que eu acho que precisa, o que precisaria, o Ítalo, o que faz falta ao Brasil, de fato, é uma unidade nessa ação das polícias. Quer dizer, cada polícia de um estado, é uma realidade. Então, houve uma iniciativa do governo federal, recentemente, de levar os governadores para uma discussão sobre como é que a gente unifica essa ação, unifica procedimentos, enfim, cria uma unidade para que a gente tenha essa possibilidade de você ter o implantado, que é aquilo que é previsto, inclusive, que é o Sistema Único de Segurança Pública, o famoso SUSP, que dê essa unidade. Infelizmente, aquela reunião mostrou o nível de problema que a gente tem, porque já houve alguns governadores naquele momento sobre a própria questão das câmeras, houve manifestações, por exemplo, o governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, que tem pretensões políticas, fez lá uma série de ponderações, assim, dizendo, comigo não contem para esse tipo, né? Ele não disse isso, estou fazendo uma interpretação da postura dele. Comigo não contem para... Porque, por exemplo, a questão das câmeras, diz que não vai colocar câmera nos policiais dele, não vai tomar uma série de atitudes que o governo tentou unificar. Essa é uma questão que precisa, de fato, a União precisa participar mais, o governo federal precisa ter mais protagonista, precisa, dentro da sua, porque existem competências legais que são dos estados, não há como o governo federal interferir, mas ele tem como atuar, principalmente hoje, que a gente tem que entender que a questão do clima, a gente tem essas questões que mostram o despreparo do dia a dia para lidar com os cidadãos, mas a gente precisa desse aparelho funcionando bem para enfrentar uma coisa mais grave, que é o crescimento absurdo do crime organizado. E eu acho que ele cresceu exatamente em cima dessa desordem, dessa desorientação, dessa incapacidade das forças de segurança. Hoje o cidadão às vezes tem dificuldade de contar com a polícia porque não confia por conta desse tipo de situação, né? Então é uma situação muito complexa que eu acho que a câmera é um dos instrumentos, deve ser estimulada, deve ser utilizada. Eu acho que o grande argumento do governador Tarcísio Freitas caiu por terra, portanto, ele mudou a opinião, essa ideia de que, inclusive, afetaria a produtividade das pessoas. Eu acho que é um instrumento, inclusive, de proteção do próprio policial, do bom policial, que ficará patente aí. Nesse episódio mesmo, a gente vê situações e o estresse que eles são submetidos. Não é fácil você estar numa operação dessa e você ser chamado de lixo, coisa desse tipo, como aconteceu naquele caso. Mas aí quem tem que estar preparado? Eles têm que estar preparados para esse tipo de situação, para esse tipo de estresse, porque eles lidam, como eu disse, com situações muito mais delicadas quando eles estão lidando com bandidos de fato, não famílias, como a gente viu aí, uma família, assim, uma avó, uma mãe, um pai, um filho, na calçada de sua casa. Aí você vê com o nível de... Então, assim, a câmera ela é importante, mas acho que tem toda uma necessidade anterior de fazer. A começar, a gente tem que melhorar o sistema de treinamento dos nossos policiais. A gente tem que mandar para as ruas pessoas melhor preparadas para lidar com essa tensão, com esse estresse que eles vivem. É da natureza da atividade deles, eles precisam estar preparados. A câmera, eu acho que é um dos instrumentos fundamentais, importantes, mas não é o único. A gente não pode pensar também que seja uma panaceia, que o policial botou uma câmera no peito e aí ele passa a ser um outro policial. Ele continuará sendo o mesmo, apenas que com mais cuidado, porque estará exposto a situações que depois ele terá que pagar, como aconteceu com esse rapaz que agora está chorando. Você mostrou no início aí no depoimento, cheio de arrependimento. Esse não sabia, possivelmente, que estava sendo filmado, né? Essa filmagem não sei como é que ela foi captada, mas o fato é que eu acho que a gente só não pode cair na armadilha de achar que botou a câmera, a situação está resolvida. Ok, Walter. É isso.
Acho que perdemos aí o seu áudio, mas enfim, muito obrigado pela sua participação. Walter George, diretor de opinião do Grupo Povo, mais uma vez aqui com a gente, encerrando essa semana. De fato, é um debate muito complexo, não se restringe a São Paulo, há questões aí, como o Walter destacou, de raiz, de fundamento, né, de mudança de visão